Por exemplo, programa, né? Uma das coisas que eu fiquei muito curioso é que você falou que você começou a pesquisar porque em 81 você viu alguma coisa. Foi. Conta um pouquinho como que você começou aí, quantos anos você tinha e tudo mais, mas eu fiquei curioso de saber assim, hoje, que você é mais velho e que você já viu mais coisas, é possível que seja outra coisa, que de repente era um balão, que era um avião, que era, sei lá, porque a tecnologia evoluiu, de repente alguém já tinha uma tecnologia um pouco avançada, ou não, mesmo depois de tanto tempo, você tem certeza que o que você visualizou era Eu tenho convicção hoje, e naquela época já tive, né? Depois que eu me inteirei um pouquinho, que se tratava de uma nave-mãe, um OVNI, um objeto voador não identificado, que expeliu, até o momento que eu observei, até ele desaparecer, 16 objetos por baixo. Então tinha um grande, ele expeliu 16, saíam de 2 em 2. Teve uma única ocasião em que desceu um objeto e não desceu o segundo, eles não desceram os dois juntos. Aí esse foi se afastando, depois ele parou, voltou, aguardou, aí desceu o outro. Aí saíram os dois. E eram voadores também, esses dois eram dois como se fosse um grande avião ou um grande... Era um objeto sem forma definida, alaranjado, né? Grande, muito grande. E os que saíam eram umas esferas, umas bolinhas vermelhas piscantes, elas pulsavam. Grande assim. é mais ou menos o tamanho de um avião? Não, bem maior. Bem maior que um avião? Bem maior, muito maior. E essas bolinhas menores... Duas perguntas. Essas bolinhas menores eram do tamanho parecido com um drone? Era muito maior? E você viu muito de perto ou você viu que nem hoje em dia... Porque uma das coisas que sempre me gera uma curiosidade é que sempre que tem uma foto, alguma coisa... As poucas que eu vi, né? Obviamente. Você deve ter muito mais do que eu. Mas assim, sempre é muito longe, aquele negócio bem distante, bem pequenininho. Você chegou a ver bem pertinho de você? Não, então, tava assim, hoje calculando, buscando na memória, sei lá, uns 1.500, 2.000 metros no primeiro momento que eu vi. Depois ele foi ascendendo, quando ele já estava sobre Santos, e depois ele aumentou o tamanho. Aí eu não sei se ele desceu, e por isso deu a impressão de aumentar o tamanho, ou se foi o brilho que aumentou, depois voltou. E quando ele voltou, ele fez um movimento assim, ó, de anzol. Fez como se descesse e subisse rapidamente e desapareceu. E aí nisso viu eu, minha mãe, meu irmão. A gente tava assistindo televisão naquele dia e a minha mãe foi recolher roupa no varal. E aí ela gritou, deu um grito, a gente pensou que era um bicho pegando ela e a gente saiu para acudir. Aí quando chegou lá fora a gente viu esse fenômeno. Esse fenômeno, no dia seguinte, eu comentei no banco. Eu já trabalhava de menor aprendiz no Banco do Brasil, com aquelas fardinhas ridículas azul, que quando chegava a fardinha Saudades pra gente... Banco do Brasil, né? Não, A galera fala que acreditar em ET é coisa de maluco é ser bancário. Né? então, e o pior que era assim, eles pediam, era um uniforme que a gente usava, né, com um jalequinho, os botão tudo assim, amarrotadinho, amarrotado não, encapado, né, com tecido e umas coisinhas assim do lado, parecia guardinha. E aí o que acontecia? Eles pediam o raio desses uniformes e quando chegava, como a gente crescia muito, 14 anos, você cresce rápido. Aí a calça, já ficava parecendo que você ia caçar siri, né? Um caranguejo lá no mangue, né? Então dava maior raiva vestir esse negócio já tudo apertado, né? Porque quando chegava o uniforme, você já tinha crescido um pouquinho mais. E aí o que aconteceu? Eu chegando no banco no dia seguinte, eu comentei com um guarda, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello. Aí ele falou, o que você viu é um OVNI. Eu falei, o que é OVNI? OVNI é objeto voador não identificado. Ele falou, vou te apresentar um grupo de Sumaré, que é o Eduardo Oswaldo Mondini, do CEPEX, e aí você manda uma cartinha para eles e vão te explicar. Aí eu comecei a me inteirar, né, com esse grupo de Sumaré. Somos amigos até hoje. Que legal. E aí eles me orientaram. Falaram, não, isso aí é um OVNI mesmo, você viu? Aí começou a mandar um boletim também, que eles, na época, faziam cópia, né? Mandavam pelo correio. E aí eu descobri que aquilo era um OVNI.